Olá, olá, queridos amigos, queridos irmãos em Jesus. Estamos aqui mais uma vez pela TV IDEAC, com outros participantes do stream da TV IDEAC, aqui com Rafael Siqueira, de Niterói. Então já bateu a TV IDEAC aí do Rio de Janeiro, Rafael Siqueira também. E aí nós estamos transmitindo para mais 8 canais aqui, Evangelho no Lar, Campanha Mundial. E nós estamos transmitindo pelo nosso Facebook, Evangelho no Lar Campanha Mundial, também pela TV IDEAC, que é o nosso streaming, pelo Café com Evangelho Internacional, lá do pessoal do Espírito Santo, da SGE, Aloísio, TV Espírita Nosso Lar, Rádio Espírita Esperança, TV Nave de Brasília, o YouTube do querido Orson Carrara e Rádio Portal da Luz. Depois nós tivemos uma questão tecnológica, depois a gente transmite para a RAI, depois também a gente transmite para o querido amigo Rubens Divina, da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem. É uma alegria bastante grande nós estarmos aqui, e aí nós vamos agradecendo a oportunidade de todos estarem conosco, e nós temos até uma vinheta aqui, que a TV IDEAC fez para a gente, nosso Evangelho no Lar, Campanha Mundial, que é transmitindo geralmente às quartas-feiras, 13h30, né? A Josi também teve um compromisso, e aqui nós estamos com o Rafael. Hoje nós vamos explorar o livro Boa Nova. Eu vou colocando aqui o nosso videozinho, né? Para iniciar o nosso trabalho, depois nós vamos à nossa prece. Então, é uma alegria grande. Nós temos aí esses projetos, né? O que você faz pela paz. Nós temos alguns projetos aí criados pela Josi, pela nossa equipe de Evangelho no Lar, a Cristiane Beira, né? E a Josi convida pessoas que participam conosco. A Tânia Menezes, a Luziane Bahia, elas fazem parte do projeto do Jovem também. E a Vanessa Ancelone, que trabalha conosco também, que é dos Estados Unidos. Então, por isso que nós divulgamos o Evangelho no Lar como uma campanha mundial. Surgiu pela iniciativa, esse programa da Maria Antoniette Cumpre, dos 3 livros que ela fez sobre o Evangelho no Lar, dirigente que foi da Federação Espírita de São Paulo. E aí nós temos um programa no rádio, o qual nós aproveitamos essas lives para colocar no rádio de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. E está com 23 anos esse programa no rádio. E aqui na internet nós estamos há exatamente 5 anos, vai fazer agora no início de maio. Então, nós tivemos o prazer de convidar o Rafael para que pelo menos uma vez por mês, nesse horário, nós falemos do livro Boa Nova, que até a Josi estava comentando que foi premiado, né, por instituições que, na verdade, nem são espíritas, né, mas é uma descrição da vida de Jesus de uma forma que nos causa admiração e muita alegria. Então, hoje estava escutando o Web Rádio Fraternidade, do seu aplicativo, e tinha uns irmãos falando da mensagem que nós temos que vestir o nosso manto da alegria e da esperança. Então, a todo momento, a gente tem que estar alegre por estar servindo a Jesus. A São Francisco estava falando aqui com o Rafael, que os nossos irmãos da Web Rádio Fraternidade, a todo momento tem um São Francisco aí atrás, né? E aí o Rafa também coloca no Instagram dele, um franciscano, e nós também temos uma admiração, uma alegria muito grande de termos essa afinidade com o nosso querido Francisco de Assis, com Joana de Ângeles. Se Deus quiser, no próximo final de semana terá esse encontro lá na Mansão do Caminho, que vai ter esse seminário em comemoração ao 98º ano do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E vamos então à nossa prece,
para depois passarmos a palavra para o Rafael. Nós vamos abordar esses temas do Boa Nova, a luta contra o mal, o bom ânimo, velhos e moços. Agradecemos essa oportunidade, querido Mestre Jesus, através dos benfeitores espirituais que estão sempre conosco. Por mais que venhamos a navegar na jornada da vida, e muitas vezes pensemos que estamos sozinhos, jamais navegamos, trilhamos sozinhos. Sempre desde o nosso nascimento, desde o nosso planejamento espiritual, temos amigos daqui e de lá. O lá que não é tão distante. O lá que é tão presente no nosso dia a dia, desde que façamos a nossa conexão ao alto. Agradecendo aos mentores amigos deste programa, do Evangelho no Lar Campanha Mundial, e de todos os programas que circundam na internet para levar uma mensagem de alegria, de esperança, de consolação e instrução, fazendo com que possamos iluminar os nossos corações e as nossas vidas, e principalmente agradecer. Agradecer a oportunidade de servir, porque sabemos que fazemos parte dessa semeadura, dessas sementes que são jogadas ao longo da estrada. O que somos e o que plantamos depende muito do nosso pensamento, do nosso diapasão de sentimentos que faz com que os nossos corações se enterneçam, as nossas mentes se liguem, independente da localidade física que estamos. Agradecemos a Ti, Senhor, querido Mestre, que possamos ser instrumentos da Tua paz nessa jornada da vida, nesse planeta de provas e expiações, mas que busca sempre a luminosidade principalmente em nossos lares, com os nossos familiares, com os filhos que convivem conosco e com os irmãos da jornada duradoura e permanente. Graças a Deus que possamos, junto com esses benfeitores franciscanos, trabalhadores de todas as ordens que trabalham na fraternidade dos discípulos de Jesus, nos unir ao aprendizado, sabendo da pequenez que somos, mas conhecendo também que tudo posso naquele que nos fortalece. Graças a Deus. E aí nós vamos passando a palavra para o Rafael, para que a gente possa bater um papo sobre os temas acordados para hoje. Livro Boa Nova. Por gentileza, Rafael. Muito boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, aqueles que vão estar conosco posteriormente, porque uma vez feita a live, a gente sabe que ela alcança os mais variados corações nas mais variadas emissoras. Eu peço ao professor Pascoal que fique comigo, porque a gente pode discutir os textos, já que estamos só nós dois, a começar pelo capítulo 7, A Luta contra o Mal. Não sem antes reverenciar essa obra Boa Nova mais uma vez. E por quê? Esta é uma obra fantástica, recentemente premiada, e que trata-se de 30 capítulos que o Espírito Humberto de Campos verte através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e que nos trazem passagens que não estão contidas nos evangelhos oficiais. O texto de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. E vocês poderiam me perguntar, mas como isso, Rafael? Por uma razão muito simples. O finalzinho do Evangelho de João, lá está escrito que se tudo que Jesus fez, se tudo que Jesus falou fosse catalogado, faltariam Bíblias, faltariam textos para que tudo fosse registrado. Então, o que a gente tem nos evangelhos são pequenas partes, são pequenos contributos dos evangelistas,
mas não são todos os registros. Então, o que Humberto de Campos faz? Ele vai ao plano espiritual, na verdade, ele já se encontra no plano espiritual. Ele recolhe informações, tradições, encontros que Jesus teve, mas que não foram catalogados pelo Evangelho, e traz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Não só nesse livro, mas em outras obras também psicografadas pelo Chico e outros médiuns. Mas particularmente neste livro, Boa Nova, nós encontramos 30 capítulos falando só sobre o Evangelho. Na noite de hoje nos compete comentar 3 deles, o capítulo 7, o 8 e o 9. Capítulo 7, a luta contra o mal. Em verdade, aqui nós temos um diálogo de Jesus com Judas Tadeu, falando dessa luta contra o mal. Um diálogo onde Judas Tadeu, que era um dos discípulos, ele tem uma série de inquirições a Jesus sobre o que é o mal, o diabo, os espíritos do mal, sobre a presença dessa malignidade na nossa vida, como a gente pode facear essas adversidades. Eu convido cada um de vocês a ler o capítulo, porque a gente traz algumas pinceladas para servir como aperitivo, para que depois vocês possam abrir, ler, estudar, meditar, porque essa é a função dos nossos comentários. Então, quero começar destacando logo uma primeira contribuição aqui de Humberto de Campos, desmistificando algo que na ortodoxia das religiões tradicionais sempre foi muito presente. A palavra diabo, quando logo no segundo parágrafo, Humberto de Campos nos coloca, segundo o sentido exato da expressão, diabo é o adversário do bem. Ou seja, não existe esse diabo enquanto uma figura construída pelas igrejas, uma figura perene, uma figura que duela com Deus, aquele ser que tem um tridente na mão, muitas vezes apresentado com um caldeirão, um aspecto vermelho, e que fica nos instigando, nos insuflando, como uma criatura criada e voltada eternamente para o mal. A palavra diabo, ela vem do latim diabolos, que quer dizer o adversário. Então, o que é o diabo? Nada mais é do que o nosso adversário, que não está fora, mas está dentro de nós. E que responde pelo nome de vícios, de imperfeições, que responde pelo nome daquelas atitudes nossas que ainda não estão de acordo com o Evangelho de Jesus. A igreja precisou construir um diabo externo para poder pavimentar a sua ortodoxia, mas em verdade nossos grandes adversários estão dentro de nós mesmos. E vocês poderiam me perguntar assim, mas Rafael, e esses seres que fazem o mal? Porque nós sabemos de espíritos voltados ao mal, que nós chamamos os obsessores, que estão fazendo mal durante um grande período de tempo, não são diabos? Não. Por uma razão muito simples. Porque o mal é a ausência do bem. Não existe uma perenidade no mal. Conforme a gente estuda no Livro dos Espíritos, na questão 115, todos nós fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a plenitude. O que isso quer dizer? Que aquele que hoje eu vejo como mal, como maligno, e que muitas vezes eu chamo de demônio, de Satanás e de diabo, nada mais são do que espíritos que estagiam na faixa do erro, mas não serão maus ou malvados pela eternidade. Então, nesse diálogo de Tadeu com Jesus, algumas anotações muito pertinentes, e eu quero destacar algumas. Por exemplo, Tadeu pergunta a Jesus, Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu o admirado Judas Tadeu. Pode parecer uma frase assim, pueril, simples, mas olha o que Humberto de Campos está trazendo. Um diálogo de Tadeu perguntando a Jesus se aquele que faz o mal é meu irmão. E por que essa pergunta? Eu vim da religião católica, cheguei a ficar alguns dias na religião protestante. E lá, de uma certa forma, a gente aprende que
o que faz o mal, o diabo não é meu irmão. Ele é alguém que decaiu do paraíso, atentou contra Deus e estimula as pessoas a fazerem o mal. Mas olha o que Jesus responde. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta em seus filhos. Aquele apenas combate toda a manifestação da ignorância, como o Pai trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Então, o que Jesus está nos dizendo? Que aquele que hoje faz o mal, ele é meu irmão. Ele vai progredir, ele vai deixar de fazer as atitudes equivocadas e vai um dia ser bom. É isso que nos diz o Livro dos Espíritos, na questão de número 540, quando lá está estabelecido: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Então, nós somos espíritos que muitas vezes vamos estagiando em faixas de erro, em faixas de ignorância, mas a gente vai evoluir. Por uma razão muito simples, que somos impulsionados pela lei da evolução, pela lei do progresso. Então, meu querido Pascoal, eu não devo combater o outro, eu devo procurar em mim aonde está o equívoco para poder consertá-lo em mim. O outro terá o seu tempo, terá o seu momento, e dele cuida Deus. De uma certa forma, é isso que Jesus respondeu a Judas Tadeu. E a gente pode prosseguir aqui, trazendo uma outra anotação deste capítulo. Nós vamos fazer assim, você fala os capítulos e eu falo no final, senão eu interrompo seu raciocínio. Tá bom, combinado. No final de cada capítulo eu falo. No final de cada capítulo você traz a cereja do bolo. É. Prosseguindo aí no diálogo de Judas Tadeu com Jesus, num determinado momento, mas mestre, eu ainda não consigo entender. Porque há pessoas tão ignorantes, pessoas que fazem tanto uso de força, pessoas que empunham espadas para matar, não são pessoas más? Não são pessoas que eu devo combater? E olha o que Jesus responde. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis do nosso Pai. O que Jesus está propondo a Judas Tadeu? Mesmo aquele que usa da espada, ou dos canhões, mesmo aqueles que fazem a guerra e que muitas vezes são vistos como os dominadores, os senhores, os laureados do mundo, os vitoriosos, esses também vão desencarnar. E ao desencarnarem vão facear o grande tribunal, que não é um tribunal externo, é o tribunal da própria consciência. E hão de se arrepender e querer retornar para trilhar pelos caminhos do bem. Então, todo o diálogo de Jesus com Judas Tadeu é no sentido de dizer para ele, o mal é temporário. Todos nós vamos progredir e atingir o bem, que é o nosso destino, que é o nosso objetivo final. Não direcione as suas forças, meu filho, a combater o outro, mas direcione as suas forças, a intensidade dos teus projetos em corrigir o equívoco dentro de você mesmo. E fazendo aqui uma última consideração sobre este capítulo, eu acho que Tadeu começou a entender o diálogo com Jesus, a luta contra o mal, e ele resolve ser mais assertivo na pergunta, quando propõe da seguinte forma: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei eu para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se estabeleça nas almas? E Jesus, reforçando o que já havia dito anteriormente, ele coloca: voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus.
Era como se dissesse, eu já te disse isso, mas pacientemente eu vou dizer de novo. Para isso necessitas da edificação do reino no âmago do seu espírito, sendo este o objetivo da vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então, fazendo aí um breve resumo deste capítulo, a luta contra o mal. O mal não está no outro, o mal não está do lado de fora, o mal está dentro de nós. Não por outra razão, quando Allan Kardec indaga na questão 785, o que nos impede de progredir? Ora, já o dissemos, o vosso orgulho e o vosso egoísmo. Então, o que a gente tem que fazer é procurar dentro de nós onde somos orgulhosos, onde somos egoístas, onde somos concupiscentes, onde ainda somos autoritários e vencer esses adversários. Mas no mundo moderno a gente tem se esmerado em combater o outro, colocando sempre no outro a pecha de diabo, de Satanás, de errado, quando o outro também é filho de Deus. E ele vai evoluir e um dia também será bom. Fazendo aí um resumo, seriam essas minhas considerações. É fácil falar depois do Rafael, né? Depois de tanto conhecimento aí colocado. Mas olha que interessante, Rafael. No início você comentou que nós temos a figura do diabo trazido lá do nosso passado, até mesmo do conhecimento, como o diabo, né? E aquele tridente. E aí, rapaz, eu olhando para minha sobrinha, que ela frequenta a Umbanda, tenho 2 sobrinhas e aprendo muito com elas, ela fez um tridente aqui, ó, no peito. Eu falei, mas o que será que significa isso? E olha o que é a nossa ignorância, o que é a nossa falta de conhecimento, né? Hoje em dia os jovens fazem muita tatuagem, né? Então, na hora que eu coloco aqui tridente e procuro na internet, diz que significa poder, força, domínio e proteção. Então, além de a gente ter uma goma de mascar que tem esse nome, né? Então, perante a Umbanda, ele significa poder, proteção. Olha que interessante. E na psicologia, também ele foi associado erroneamente ao diabo, porque ele ele significa, nas 3 correntes principais da psicologia, comportamentalismo, a psicanálise e o humanismo. Então, para a gente entender como que nós, de uma certa forma, aqui ficou melhor, que nós, de uma certa forma, ignoramos as coisas, não é? Eu não sou um defensor da tatuagem de forma alguma, porque eu sou de outra geração. Mas a gente tem que entender o que os jovens hoje, até não é tão jovem, às vezes tem pessoas adultas que fazem essas opções, e eu sempre pergunto à pessoa, falo, olha, com muito jeitinho, né? Eu falo, o que isso representa para você? E nesse caso, eu fui ver o que representa para ela. Então, é alguma tradição que nós, né, o espírito, dentro da doutrina espírita, a gente pode entender que é alguma coisa que a pessoa traz do passado, que ela tem vontade de marcar o próprio corpo dessa forma, mas eu jamais, até então, se não fosse pela minha sobrinha, que é a sobrinha agregada, né, sobrinha da minha esposa, eu iria procurar o que é isso, o que significa isso, né? E aí a gente vê o irmão X, né, que depois ele adotou o nome de irmão X, né, nesse livro magnífico, né, que ele fala do que fala o livro dos Espíritos, né, onde está escrito a lei divina, na consciência. O Rafael já comentou isso, na consciência. Né? E existe um mal, sim, o mal daquilo que a gente não fez, daquilo que nós carregamos na nossa consciência, que queremos às vezes fugir. E aquilo fica nos incomodando, nos incomodando. Sabe qual é o mal?
O mal é a culpa que a gente carrega. Quando você não se perdoa, quando você não tem o auto-perdão, né? Porque se nós entendermos que somos espíritos falíveis, por isso que a gente está nesse campo de expiação e prova, a gente vai admitir que todos nós temos direito do erro. O que não é legal é persistir no erro, mas se você errou, por que carregar a culpa? Se você carrega a culpa, você evita que você possa, no amanhã, construir novas coisas. No hoje, construir novas coisas. Por isso que você tem a oportunidade da vida. Como a gente sempre fala da natureza, né? O sol, para nascer, ele não fica culpando ninguém. Se a nuvem está na frente dele, ele nasce. Né? Se a semente é jogada na terra, ela está ali para fazer a função dela. Façamos as nossas funções. Se a gente vai germinar ou não, se a terra é boa ou não, é uma outra condição. Mas a semente, ela não fala, não, hoje eu não estou com vontade de germinar. Ela simplesmente faz a função dela. Se ela vai germinar ou não, é devido a condições meteorológicas, condições onde ela foi colocada, mas ela nasceu para fazer a função dela. É muito interessante quando a gente tem isso. Porque quando você está falando do mal, muitas vezes você quer colocar suas responsabilidades, não são culpas, são responsabilidades, em cima do semelhante. Não faço isso por causa da minha esposa. Não faço isso por causa do meu esposo. Não faço isso porque meu chefe, eu tenho um chefe que você não conhece. Ele não é desse mundo, né? E aí a gente não está falando da nossa responsabilidade, de algo que nós dizemos na doutrina espírita, floresça onde você foi plantado. Então, se nós tivermos esse link de florescer onde nós somos plantados, e falar, bom, não está dando certo por aqui, eu vou por aqui, o que a gente chama no empreendedorismo, né, de pivotar, se não dá certo por aqui, eu vou tentar um outro caminho, mas eu vou buscar florescer. E é muito importante a doutrina espírita, como doutrina de consolação e de esperança, porque ela abre um caminho que você não precisa ser espírita para ler os livros. Você pode ler todos os livros, você pode buscar conhecimento nas lives, né? Isso vai fazer com que você tenha esclarecimento sobre a vida. Não podemos delegar ao outro a responsabilidade da nossa vida, da nossa consciência, do nosso dia a dia. Então, cuidar que o mal existe? Existe. Não vamos dizer que não existe. Existe. Existe nas pessoas, muitas vezes, que não têm boa vontade. Existe nas pessoas, muitas vezes, que dão margem para o egoísmo, para o orgulho, e não pensa que fora da caridade não há salvação. Mas esses irmãos ainda não acordaram para o chamamento de Jesus, como disse o nosso querido Rafael. Esse chamamento só pensa no bem. O chamamento de São Francisco de Assis, ele só pensa no bem. Ele não pede que os outros façam a ele na oração de São Francisco. Ele, ao contrário, ele fala, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Né? E olha que interessante. Fazer que eu possa mais consolar que ser consolado. Ele não pede para ser consolado, ele simplesmente vai consolar. Vem de encontro com Joana de Ângeles, né? Quando ela fala, quem é solidário jamais está solitário. Então, olha que interessante. E aí, o Rafael falando, além de lembrar disso, eu lembrei de uma coisa lá da minha juventude, lá da época que eu também morava na praia, lá em São Vicente, que eu fiz uma escola de aprendizes do Evangelho, e que foi anotado assim, no meu caderninho. Quem assiste os fracassos íntimos jamais estará seguro. Nicanor. Eu fiquei com aquela frase, falei, o que quer dizer isso? Quer dizer que fracassar, todos nós derrapamos aqui, né? O Richard Simonet escreveu um livro, Não Pise na Bola, né? Pisamos na bola ali, né? Mas que quem assiste os fracassos íntimos jamais estará seguro nesse sentido. Você viu, errou, bola para frente, sigamos adiante, sigamos com Jesus, vamos tentar cometer outros erros, outros novos erros, na busca de acertar. Aquele lá a gente
considera que aprendeu. Se derrapou naquele que você achou que tinha aprendido, puxa, achei que tinha aprendido isso, mas pisei na bola de novo. Vamos para frente. Porque o carregar culpa faz com que você se exima de fazer coisas novas e tem muito semelhante precisando da gente, né? Então, eu acho que a luta contra o mal, o Rafael finalizou de uma forma espetacular. É a luta contra aquele homem velho que está dentro de nós, que é cheio de instintos e é cheio de vontades que, para a gente dominar isso, é a luta diária. A luta do orar e vigiar diário, a luta da atenção diária, para que a gente possa elevar um pouco. Elevar não é você achar que vai do dia para a noite sair com as asinhas de anjos, porque isso não vai acontecer, minha amiga. Isso não vai acontecer. E o mal que eu considero hoje em dia, meu irmão Rafael, é quando a gente tem expectativa, muita expectativa do outro ou de nós mesmos. Você criou expectativa, você não está vivendo agora, né, do estoicismo. Você criou expectativa, você está achando que o outro ser é um ser espetacular ou que você também é um ser espetacular. E não é assim. Todos nós somos aprendizes nessa escola da vida. E lutar contra o mal é lutar contra nós mesmos e buscarmos na nossa consciência essa vitória diária. E tenha certeza que nós conseguimos quando temos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, boa vontade, o dever e a vontade. Vamos lá, Rafa. Vamos sim. Se deixar, eu falo muito. Vai me cortando aí. Não, mas pode falar. Gostei de todas as suas referências. Eu acho muito legal a gente dividir um estudo, porque um vai complementando o outro. E quando você falou no estoicismo, é uma das correntes filosóficas que eu mais gosto. Por quê? É a corrente que fala da disciplina, que fala da ética. A gente precisa de ética moral para enfrentar as adversidades da vida, que nos fala que a gente não tendo como mudar o acontecimento, a gente pode mudar a nossa forma de pensar sobre o acontecimento. Então veja, hoje de fato a gente gera muita expectativa. Quanto maior a expectativa, maior pode ser a frustração. Então, o outro, deixa que ele cuide dele. Eu não tenho que combater o mal do outro. Eu tenho que pensar em me melhorar, em me tornar uma pessoa melhor. Porque esse é o sentido da minha vida. O grande problema, sabe, meu amigo, é que a gente fica em guerras fratricidas, em disputas que não têm fim, porque eu sempre vou vendo o mal do lado de fora. Quando nos propõe a doutrina espírita que essa luta contra o mal seja a luta contra as minhas imperfeições, para que eu possa avançar. Bom, o capítulo 8. O capítulo 8 é formidável, porque nos fala de dias atuais. Bom ânimo. Ânima é uma palavra que vem do latim e quer dizer alma. Uma boa alma, um bom estado de alma. Porque aqui Jesus estava conversando com outro discípulo, Bartolomeu. E Bartolomeu, no Evangelho de João, ele tem o nome de Natanael. São o mesmo discípulo. É provável que ele tivesse dois nomes, Bartolomeu e Natanael. E aqui é uma outra consideração que pode ser feita. Talvez o primeiro nome fosse Natanael e Bar-Ptolomeu seja o sobrenome, porque Bar é filho, filho de Ptolomeu. Ou seja, além de um pescador, ele tinha uma ascendência grega. Natanael, Bar-Ptolomeu. Nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, ele é conhecido por Bartolomeu, o seu segundo nome. No evangelho de João, ele é conhecido pelo primeiro, Natanael. Mas aqui é um colóquio dele com Jesus, dizendo, mestre, eu sei do reino dos céus, eu sei da maravilha do evangelho, mas eu sou uma pessoa triste. Como é que eu faço para trazer essa alegria que você veio proclamar para o lado de dentro? Eu fico pensando, Pascoal, se não é a luta de todos nós. Porque talvez uma grande característica nossa dos dias atuais seja o desânimo, que é o contrário do bom ânimo. Por que a gente se desanima tanto se a gente acredita na imortalidade?
se a gente tem certeza do amor de Deus, se a gente sabe que a nossa vida não é deste mundo, como nos prometeu Jesus, se a gente tem certeza que estamos passando por aqui apenas transitoriamente, ora, porque somos seres humanos, ainda imperfeitos, no mundo de provas e expiações, e a gente vendo as coisas que acontecem no mundo, no Brasil, na nossa família, dores que se achegam até nós, a gente muitas vezes se desespera, fica triste, fica angustiado. E foi nesse estado que Bartolomeu foi conversar com Jesus. Como é que eu faço para melhorar o meu ânimo, trazendo tudo isso que eu tenho ouvido você falar? São as bem-aventuranças, são as curas. Eu queria ficar feliz sabendo de tudo isso. E olha o que Jesus coloca para Bartolomeu. Bartolomeu pergunta: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Essa é a pergunta. E olha o que Jesus responde: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Isso é de uma profunda beleza, professor, por uma razão muito simples. A gente acha que o Evangelho exige, que a religião impõe. Aí a gente vai na obra psicológica de Joana de Ângeles e a gente se dá conta que a proposta não é limitadora, a proposta é libertadora, porque parte de onde nós estamos, do jeito que nós somos, para poder nos fazer melhores. E isso nos ajuda a lidar com culpas, com remorsos, com dificuldades íntimas, porque Deus sabe quem nós somos, sabe das nossas dificuldades. E ele não é aquele pai rancoroso. Existe até uma citação no Evangelho que é muito bonita. Se o pai do mundo não dá uma pedra a um filho que pede um pão, nem dá uma serpente a um filho que pede um peixe, que dirá o pai do céu? Mas muitas vezes a gente lida com Deus como se fosse um padrasto, não um pai. Exigente, autoritário. Aí vem Jesus e diz a Bartolomeu: a verdade não exige. Nada é exigido de ti. Nós sabemos que você está triste, mas esse estado é temporário. Nós sabemos que você está desanimado, mas é temporário. Porque as emoções são feitas para serem sentidas. Nós teremos dores, nós teremos dificuldades diversas, nós teremos o ânimo enfraquecido, mas isso passa, como tudo que é presente no mundo. Mas Jesus então consola. Se a verdade não exige, ela transforma. Qual é o nosso papel então? Permitir que o Evangelho nos transforme. E para tanto Jesus dá a receita. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. O que ele está dizendo? Olha, não é um toque de mágica que o Evangelho vai fazer de triste você ficar alegre. Mas é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades a cada dia. O que ele está dizendo para Bartolomeu? Se a tristeza hoje te abate o ânimo, não espera que isso mude de uma hora para outra, mas em cada pequena atividade de todo dia, coloca um traço de alegria. Seja quando você estiver pescando, seja quando você estiver conversando com alguém, porque a alegria do todo a gente constrói nos pequenos atos. A esperança do todo a gente constrói nas pequenas conversas, na forma de tratar as pessoas. E daí a gente percebe que não é de uma hora para outra que de triste a gente se faz alegre, mas são de pequenas conquistas, de pequenas atitudes. Aí a gente vai mudando o nosso ser como um todo. Aí Jesus ainda depois coloca, por nos firmarmos no pesadelo de uma hora. Ou seja,
O dia tem 24 horas. Durante 1 hora eu tive uma dor tremenda. Eu desconsidero as outras 23 horas. E passo a considerar que o meu dia só foi negativo. Isso na psicologia, Pascoal, chama distorção cognitiva, porque eu só consigo ver o lado negativo. A coisa que me chama a atenção é sempre a coisa ruim. Então, por exemplo, eu faço uma prova, eu erro uma questão, eu fico triste. Ora bolas, mas tinham 10 questões, eu acertei 9, mas eu fico triste por aquela que eu errei. Então Jesus está dizendo, olha, o pesadelo foi de 1 hora. Olha o resto da sua vida. Olha quanta coisa boa Deus tem te dado. Mas aí depois, Bartolomeu diz a Jesus por que ele estava triste. Tá alguns parágrafos abaixo. Quando Humberto de Campos narra que a mãe de Bartolomeu tinha morrido há pouco tempo. Então ele diz que o estado de ânimo dele estava frágil porque ele estava com saudade da mãe. Saudade é possível a gente ter, mas a gente não precisa se revoltar, porque a gente sabe da imortalidade. Então ele diz a Jesus, mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E olha o que Jesus responde. Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, olha, se mesmo aqueles que se equivocaram vão se redimir, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um novo mundo para a alma. Ou seja, Jesus estava falando de imortalidade para Bartolomeu, dizendo, mesmo os criminosos do mundo vão se tornar bons. Mesmo aqueles que se equivocam um dia vão se redimir. E dirá a sua mãe, é apenas um estado transitório. Morreu o corpo de carne, mas ela está viva na vida verdadeira. E Jesus arremata, ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Agora Bartolomeu entendeu. Se a minha mãe não morreu, eu posso continuar falando de alegria, nada obstante a tristeza da hora da morte, porque eu sei que ela está viva, eu sei que eu vou me reencontrar com ela. Então a proposta do Evangelho, meu amigo, não é aquela proposta que nos exige nada, a ponto de quando desencarna alguém da minha família, eu não posso chorar, não posso ficar triste. Posso. É normal passar pelo dia do choro, é normal passar pelo dia da tristeza, mas essa é uma única hora dentro de tanta coisa boa que a gente recebe, porque a gente sabe da imortalidade, a gente sabe do amor e da misericórdia de Deus, e sabe ainda mais que essa vida continua e que nós vamos reencontrar todos os nossos entes queridos. Segue lá, meu amigo, só abrir o microfone. Desculpa, estava aqui concentrado no que você estava falando. É muito bom ter essas considerações do Rafael e a gente tem algo do nosso dia a dia, né? Uma irmã escreveu assim, ore por mim, meu esposo vai fazer um cateterismo e a gente tem receio, né? Eu falei, bacana. Só que diante de tanto trabalho que você faz para o próximo, você tem alguma dúvida que vai dar certo? Você tem alguma dúvida ou confiança? Você está tendo alguma vacilação nisso? Aí eu disse o seguinte a ela, eu falei, ter medo é natural de nós, seres humanos. O medo faz parte de uma das emoções que a gente tem que controlar na vida. Então, você juntar Joana de Ângeles com Humberto de Campos só pode dar bom, né, Rafael? Então, ter medo faz parte da vida. Só que, tem um mantra aí que eu aprendi lá na juventude também. Meu amigo dizia, tudo está na divina ordem. Se você pensar que tudo está na divina ordem, isso te dá confiança para que você tenha ânimo para fazer o que for necessário.
Ah, mas será que a irmã Sheila, a equipe espiritual vai estar comigo? Eu não tenho dúvida. Aí é confiança. Então é você fazer o que é necessário para você ter a confiança. E no ânima e ânimos, que o Rafael disse aí, né, diante da psicologia, ele que tem esse conhecimento, a gente vai lá no Jung, que a Joana de Ângeles fala tanto sobre isso, né? Jung, ele fala do ânimas e do ânimo, né? E aí, o que Jung fala, né? Ele traz, resumidamente, a condição que isso são arquétipos da compreensão e da psique humana. E lá em cima vai falar que ânimos é competente a mulher e ânima é competente ao homem. Quer dizer, a gente inverte, porque para mostrar que todos nós passamos por diversas experiências, né, na nossa jornada, né, para chegar até a evolução ou próximo ao trabalho. E a gente tem que reconhecer isso na hora que ânimos, também é uma palavra ânimo tão falada nas religiões, né, que é Deus conosco, né? Então, Deus em nós, né? Se você olhar essa frase, né, Deus em nós, né, para enfrentar as dificuldades e os desafios da vida, né? Então, quantas pessoas buscam isso? Mas para buscar isso, Rafael falou da imortalidade. Olha que bacana. Que Jesus falava sobre a imortalidade, né? E a consideração é: será que a gente está firme nisso? Ou a primeira topada no dedinho da cama, ou às vezes tem que visitar alguém o pé, né? O dedinho do pé na cama, ou a gente tem que visitar alguém no hospital, ou tem um diagnóstico ruim da nossa ente, do nosso ente querido. Como que a gente encara isso? Viver o luto, depois a gente pode até falar numa outra live sobre isso, principalmente com o Rafael, a gente tem que dar a opção da pessoa viver o luto, né? Você não pode ser aquele espírita chato que chega lá num velório e fala assim, olha, passou porque tinha que passar mesmo. Não. Tem acolhimento, tem escutativa, dê oportunidade que cada qual viva o seu luto, né? Nesse momento, o ânimo da pessoa vai estar estarrecido, porque alguém querido voltou para a vida espiritual. Só que depois de um tempo, todos nós temos que lembrar a frase de Caibar Schutel, né? Na música, se você colocar na música, a música é lindíssima, né? Que o pessoal lá de Matão fez. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Só que isso tem que estar aqui, ó, no nosso coração e na nossa mente, nos dois, no intelecto, no cognitivo e no sentimento. Vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Tudo está na divina ordem. Então, isso é fantástico, e principalmente o Rafael falou um negócio muito interessante que a psicologia ensina, né? Comemorar a cada vitória. Tem as suas âncoras, né? Comemore cada pequena vitória que você tenha. Se está passando por uma dificuldade, você venceu, comemore, isso é alegria, é um desejo. Somos espíritos em evolução. Comemore cada coisinha que você faça. Isso é vitória. E a vida é feita de pequenas vitórias, de pequenos objetivos que a gente alcança, né? Vamos lá, Rafa, então, para o capítulo Velhos e Moços. Pois é. Humberto de Campos, ele é tão assim especial na sua forma de escrever, que ele resgatou algo que gera conflitos ainda hoje. Por que velhos e moços? O que é velho um dia já foi moço. O que é moço um dia vai ficar velho. E por que briga tanto? Se a gente parar para pensar na estrutura de uma casa espírita, os que estão mais velhos ou jovens há mais tempo, eles estão sempre achando que os jovens não têm responsabilidade, às vezes, para entrar numa reunião mediúnica, não tem condição de fazer uma palestra. O jovem está muito voltado às coisas do mundo, precisa amadurecer. São as considerações dos mais velhos. E os mais jovens? Os mais jovens, às vezes, acham que os velhos ficaram ultrapassados, são caretas, são pessoas que não gostam de repartir, então fica aí um duelo de gerações.
o que Humberto de Campos está colocando é que esse duelo de gerações já existia na época do Cristo. Ele tinha 12 discípulos. Parte deles eram jovens, parte deles eram velhos. Por exemplo, eram jovens João, Tiago, o maior. Tiago maior aqui era mais velho que Tiago menor, mas ambos eram jovens. Inclusive, João e Tiago maior eram chamados de Boanerges, os filhos do trovão, porque eles eram enérgicos, agitados, queriam tocar fogo. Mas tinham apóstolos mais velhos, por exemplo, Simão Pedro, narram os evangelhos que já era mais experiente. André também já era mais experiente, tanto que foi discípulo de João Batista. E nesse capítulo em especial, há um outro que também era mais experiente ou mais velho, que é Simão Zelote. Por que Simão Zelote? Porque provavelmente ele foi da denominação dos zelotes ou zelotas. Naquela época de Jesus, nós tínhamos algumas divisões entre os judeus. Nós tínhamos os publicanos, os fariseus, os samaritanos, nós tínhamos os que ficavam na parte de cima, os nazarenos, e nós tínhamos os zelotas. Os zelotas eram aquele grupamento que queriam à força, à violência, retomar Israel, deixar que Israel fosse submetido ao poder de Roma. Então eles usavam facas, era uma faca curva, que a gente chamava de sicar. Daí o nome sicários, porque também os zelotas tinham uma outra denominação muito próxima, que eram os sicários. Mas esse discípulo foi se amoldando ao colégio apostólico, foi se tornando muito próximo a Jesus e realmente transformado pelo evangelho. Mas ele olhava para João, para Tiago, com tanto fervor, com tanta vivacidade, e se perguntava: como é que eu posso contribuir? Eu já estou velho, já estou no meu decréscimo de forças. Como é que eu posso, com essa juventude que está aí disposta para levar o evangelho de Jesus aos 4 rincões do mundo? Então, é esse entrechoque de opiniões que Humberto de Campos trata aqui. E eu quero destacar algumas passagens. A primeira delas, quando Simão, o zelote, ele vai ter com Jesus e... Mas, mestre, como é que eu posso contribuir? Eu já estou velhinho, eu já não tenho a energia dos moços. Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. O que Jesus está dizendo? Vocês estão aí preocupados se é velho, com pouca energia, se é jovem, moço, com pouca experiência? Já pararam para se perguntar qual é a idade de Deus? Olha como Jesus provoca reflexões profundas. E depois ele compara com uma árvore, dizendo que todas as fases da árvore são importantes. Porque primeiro a raiz, depois o caule, depois os galhos, as folhas, as flores e os frutos. E Jesus compara essas fases de uma planta com as nossas fases, dizendo, por exemplo, que a juventude é o caule, mas talvez a velhice seja o momento do fruto, porque tem mais experiência, tem mais sabedoria. No fundo, Jesus estava querendo dizer assim: nós precisamos dos mais moços, nós precisamos dos mais velhos. E a vontade de Deus é que ambos aprendam a trabalhar juntos. Por isso o título da página, Velhos e Moços, porque é para não existir competição.
é para existir auxílio, diálogo, colaboração. Porque imagine, hoje o Divaldo vai fazer 98 anos. Quanta experiência, quanta sabedoria, quanto ele nos ensinou. Ele já não consegue mais correr pela mansão do caminho. Já não consegue mais pegar um objeto pesado. Para isso tem os jovens. Mas os jovens têm força física, mas não têm a experiência dele. Então o jovem ajuda com os braços, ajuda com o vigor físico, mas aprende com o Divaldo pela experiência, pelos causos contados, pela forma como trabalhar na mediunidade, trabalhar na oratória. Até porque um dia o Divaldo vai desencarnar. O que hoje é jovem vai ficar mais velho e vai poder ensinar a outros jovens. É o grande ciclo da vida. Isso me faz lembrar até o Rei Leão, que a gente já viu várias vezes, né? Que o Simba precisava entrar no ciclo da vida, porque um dia ele precisaria assumir o lugar do seu pai, o Mufasa. Então, colaboração, não competição. Diálogo, não fratura. É isso que Jesus está tentando passar aqui para Simão Zelote. E ele entendeu. Porque, saindo desse colóquio com Jesus, ele depara-se com um discípulo bem jovem, que é ali Tiago, filho de Alfeu. Esse era um dos mais jovens. E começa a conversar com ele: olha, eu sou mais velho, mas você precisa de mim. E eu preciso de você. Eu preciso do seu vigor. Você precisa da minha experiência. E logo adiante, ele vê duas crianças. Imaginem duas crianças desprendidas da sua mãe na beira do lago de Genezaré. Se fosse na praia hoje, a mãe ficaria assustada. Cadê os meus filhos? E ele se deu conta que, com a sua experiência, ele foi buscar as crianças e trouxe para a mãe. Ou seja, eu valho, eu sirvo, a minha experiência tem uma utilidade. Ele chega em casa todo satisfeito e tem um sonho. É narrado esse sonho. E nesse sonho ele encontra-se com Jesus. Na verdade, não era um sonho, era um desdobramento. Jesus vai ter com ele em corpo espiritual e diz para ele: você entendeu. E eu estou muito satisfeito da conversa que você teve com Tiago, filho de Cleofas. Outros dizem Alfeu. Eu também estou muito satisfeito com as crianças que você recuperou na beira do lago e devolveu para a mãe deles. E Jesus termina de uma forma magistral. Vou pegar aqui. Simão, ser velho ou moço no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. O que Jesus está dizendo? Tem velhos que não são de Deus, tem moços que não são de Deus. O importante é que vocês colaborem uns com os outros, mas o mais importante ainda é que ambos sejam de Deus, porque esse é o grande objetivo da vida. É importante, né? O Rafael falando aí, eu recordei de Timóteo, né? Que era também um jovem quando foi acompanhar, quer dizer, 10 anos de diferença naquela época era muita diferença, hoje em dia não é tanto, mas naquela época era muita diferença. Quando acompanhou Paulo, né? Então todo mundo precisa ter um substituto. Não exista alguma coisa na vida que não tenha renovação. E para quem mora no interior, em cidades menores, eu sempre morei em cidades menores, né? 40 mil habitantes, 20 mil habitantes, né? Depois que eu saí do litoral e lá do ABC, e olha que interessante, existem muitos grupos espíritas, mas nesses grupos espíritas tem pouca mocidade espírita, e os grupos não têm renovação. Olha que interessante. Como a renovação é importante. O Rafael citou a Mansão do Caminho. Mansão do Caminho, tem pessoas ali, uma estrutura que foi se renovando, né? Então, tem muitos jovens ali, principalmente pela mocidade, pelo trabalho da mocidade espírita, né? Que hoje está com a Tânia e com a Luziane, fantástico, né? Que faz com que os jovens se preparem. E a questão de dar oportunidade, né? Aí está falando, mas só da casa espírita? Não, qualquer religião que você busca, eu vejo que a juventude é um campo onde
mais precisamos ter um farol religioso. Onde mais nós precisamos é na juventude, que aí vai direcionar a sua vida para o mundo. E os discípulos de Jesus, a grande maioria, se não tirando quase na totalidade, eram jovens, como Rafael abordou, né? Aí tinha o Tiago menor e o Tiago maior, conforme o Rafa colocou para a gente, né? E João é aquele que acolheu Maria. Então vejamos como é importante, né, essa renovação. Nós temos uma série aí que fala da longevidade, né, do Evangelho no Lar, campanha mundial. Então isso é importantíssimo. E lembrar que até os momentos do seu desencarne, quando você está indo para o plano espiritual, você tem a oportunidade de ver e estudar sobre imortalidade, sobre a vida no plano espiritual, e até o último instante nós temos a oportunidade de entender esse ciclo da vida, tão comentado no Rei Leão e tão comentado também por cada um de nós. Porque uma das coisas que é difícil, né, Rafa, eu vou passar para você fazer os comentários finais e fazer a nossa prece. Uma das coisas que é difícil também, a gente pode deixar para um outro encontro, são as perdas da vida física. E você entender, né, quando você é moço, o que você possui de habilidades, como você citou do Divaldo, e quando a vida vai subindo, o seu espírito, ele vai ganhando notoriedade, ele é sábio, mas as perdas físicas, elas ocorrem naturalmente. Por mais que a gente procure atividades que tem que procurar para ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida boa, mas naturalmente elas irão acontecer. Então, a gente aprender a lidar com isso, com a imortalidade, e o que seu corpo físico pode ou não pode, é também um desprendimento e um preparo para o nosso retorno no plano maior. Passar a palavra para você e agradecer pela oportunidade de estar contigo esse mês aí de abril, e você fazer a nossa prece, seus comentários sobre esse livro fantástico do Boa Nova. Professor, pode ter certeza que o prazer e a alegria são todos meus. Todas as vezes que sou convidado para falar de Jesus, falar de Espiritismo, a minha alma fica muito satisfeita. A gente só não aceita mais convites porque a gente tem aí outros convites também, tem as atividades de casa, as atividades dos estudos. Quero dizer para todos que estão nos ouvindo, vão nos ouvir posteriormente, que a gente estude a doutrina espírita, que a gente possa beber das águas lustrais, dos ensinamentos, das obras básicas, mas que a gente medite em livros como esse, Boa Nova, que trazem um repositório de palavras de alento, de esperanças, considerações tão úteis para o nosso dia a dia. Meus amigos, nós temos um grande tesouro. Nós ainda não nos demos conta do que a doutrina espírita pode fazer por nós. Olha, nós falamos de 3 capítulos. A luta contra o mal, ressignificando talvez o que seja o mal. Nós falamos de bom ânimo nesses dias em que as pessoas estão tão desanimadas. Nós falamos de velhos e moços, para trazer a compreensão de que ambos são importantes. Não existe disputa, existe diálogo. E fechamos dizendo que o mais importante das nossas vidas é ser de Deus, é estar consoante o Evangelho de Jesus. Então eu só tenho a agradecer e dizer na nossa prece, como é bom estar aqui, Jesus. Como é bom saber da sua presença entre nós. Deixa-nos dizer do nosso amor, da nossa gratidão e da nossa vontade de estar sempre contigo. Ensina-nos a fazer o bem em todas as circunstâncias. Abençoe a Josi e o professor Pascoal nas suas lutas, nos seus aprendizados, nas suas propostas de divulgar o Evangelho. Guarda-nos na tua paz e permanece conosco no curso de mais uma semana. Que assim possa ser. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade, Rafael. Um grande abraço à família, e todos nós temos que sempre equilibrar isso, né? O estudo dessa doutrina consoladora que vai mostrando os caminhos da vida e principalmente as nossas atitudes em família e o que a gente externa isso para o mundo, né? Esse é o nosso grande equilíbrio. Que Jesus abençoe cada lar e que o Evangelho no lar
seja uma constante com a presença de Jesus em cada lar da terra e do mundo maior. Graças a Deus, muito obrigado.